como vai? Meu nome é Ednei, sou professor do IFRJ Campus Engenheiro Paulo de Frontin e hoje nós vamos dar continuidade no curso Seu Trabalho Bem Feito com o tema Tipos de Texto Científico, Artigo Científico. Um artigo científico é sempre um trabalho completo, ou seja, ele é um texto integral, é um texto que tem princípio, meio e fim e ele fecha um assunto. Geralmente ele tem formato reduzido e fica entre 5 a 10 páginas. O objetivo principal de um artigo científico é fazer a publicação, a divulgação de resultados de pesquisa. Então, a linguagem utilizada na escrita de um artigo científico, ela deve ser uma linguagem simples, uma linguagem que facilite o entendimento do estudo que está sendo publicado, né, dos resultados ou do estudo que está sendo publicado. Essa prática de tornar o texto fácil de entender ajuda muito as pessoas que estão fazendo a leitura, as pessoas que querem conhecer do assunto que trata o artigo científico. Um texto onde o autor quer escrever de forma muito complexa, muito rebuscada, infelizmente faz com que se diminua muito a quantidade de leitores que vão entender aquele artigo. E o objetivo dele é justamente o contrário. O objetivo de um artigo é divulgar resultados de pesquisa. Para escrever um artigo científico que seja acessível, né, ou seja, proporcione o entendimento da maioria das pessoas, você deve seguir algumas regras básicas que são usar frases curtas, evitar palavras ou termos rebuscados, ou seja, coisas que são pouco utilizadas no cotidiano, não se colocar no texto, né? Não emitir a sua opinião, não demonstrar a sua participação no estudo ou ao descrever o estudo, usar muitas referências bibliográficas, e aí existem duas formas de você utilizar as referências bibliográficas, e eu acredito que exista uma combinação bacana entre elas, porque uma forma é você colocar a referência bibliográfica dentro do próprio texto. Então, você vai segundo fulano de tal, segundo ciclano, e você vai colocando a referência ali. Você pode citar, não na forma textual, vamos dizer assim, né? A forma textual que eu digo é não falar assim, ó, segundo fulano, segundo ciclano, abrir ali um parêntese e colocar dentro do texto a referência bibliográfica, ou você colocar na área de referências bibliográficas e cada referência e fazer a citação via número dentro do seu texto. Particularmente, eu gosto muito de deixar as referências por ordem de aparecimento no texto e colocar lá no final, na área de referências, e só dentro do texto do meu artigo, eu só ir colocando os números que indicam qual referência eu estou usando naquele momento. Porque eu acho que atrapalha o entendimento do texto toda hora você abrir parêntese e colocar uma referência bibliográfica ou ficar fazendo citações que vão desviar a atenção daquela frase, daquele parágrafo que você está colocando para um determinado autor. Então, se a pessoa quiser saber, ó, quem que falou isso, quem que escreveu isso, ou da onde ele está tirando essa referência, aí a pessoa olha o número lá, vai na área de referências e consulta, entendeu? Então eu gosto de deixar o texto mais corrido. Artigos científicos são utilizados em publicações acadêmicas e eles devem seguir, portanto, um formato acadêmico. E aí eu vou falar um pouquinho de cada item desse formato acadêmico. O primeiro item que consta na estrutura de um artigo científico é o resumo, que em alguns lugares é chamado de sinopse.
Porém, ele é o item que deve ser feito por último, pois o resumo ele é uma descrição, né, de todo o seu artigo científico. Então não dá para fazer essa descrição antes de fazer o artigo propriamente dito. Eu vou deixar no link uma outra videoaula que eu gravei mostrando como é que faz esse tipo de texto. O item seguinte é o resumo, é a introdução. Nele você vai falar sobre o assunto, vai posicionar o leitor sobre o assunto, vai levantar algumas questões sobre por que o assunto está sendo pesquisado, o que já se sabe desse assunto, o que ainda não se sabe, qual é a razão do artigo científico, quais são as possíveis hipóteses, enfim, você vai posicionar, você vai fazer uma introdução e posicionar o leitor sobre o artigo científico. Passada a introdução, você vai para o tópico de materiais e métodos, onde você deve fazer um texto descritivo explicando todo o seu experimento, todo o seu trabalho, configurações, como é que foi feito, sobre quais condições, quais aspectos foram analisados, enfim, você vai descrever minuciosamente todos os passos dados no experimento, bem como na configuração dele, ou seja, na forma como ele foi montado, quais peças, materiais, equipamentos, marca, modelo que foram utilizados, sob quais condições, enfim, você vai fazer um texto descritivo explicando detalhadamente tudo isso. Ao concluir materiais e métodos, você vai chegar na fase de resultados, onde você deve mostrar quais resultados você chegou na pesquisa e o que essa pesquisa te revelou, quais informações você obteve a partir do seu experimento, a partir do que você fez. Na fase de discussão de resultados, você também coloca pareceres, ideias, posicionamentos de vários autores. Essa fase é importante, você colocar pareceres ou ideias contrárias ou contraditórias entre diferentes autores. Isso vai embasar bastante o seu artigo científico e vai dar a brecha para você entrar na próxima parte, que é a parte de conclusão. Na fase de conclusão, você apresenta as suas conclusões, baseando sempre no que está escrito, né, no que foi desenvolvido no decorrer do seu artigo científico. Nessa fase, você pode expressar suas opiniões, você pode expressar as suas ideias, diferentemente de todas as outras fases anteriores do seu artigo científico, que nelas você deve ser imparcial. Conclusões feitas, você parte para a área de agradecimentos, que é livre para você agradecer a quem você quer. E por último, vem a área de referências bibliográficas, que, como eu falei no início, eu costumo fazer por ordem de aparecimento no texto, tá? E aí você deve pegar a formatação correta de como fazer essa referência e eu vou deixar um link bacana para você seguir na descrição do vídeo. Na aula de hoje eu falei sobre artigo científico, para que serve esse tipo de texto, onde ele é mais utilizado, seu tamanho. Passei pela estrutura de um artigo científico, mostrando como deve ser escrito cada uma de suas partes. Agora eu tenho uma mensagem para você. Seja um divulgador do canal, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, mostre para os amigos, mostre para aquele colega que está fazendo algum trabalho acadêmico, que está estudando. Isso vai me ajudar muito. Conto com a sua participação para aumentar o número de inscritos no canal e o número de pessoas que vêm aqui aprender como fazer trabalhos científicos.